em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Estamos de volta com o especial Caminhos da Aposentadoria e a gente já vai agradecendo aí o carinho da sintonia, o carinho da sua audiência, começando mais uma edição do programa e atendendo você pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Tem alguma pergunta, alguma questão? Pode enviar para o nosso programa. Comigo, professor Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP Ceará. Alô, professor Paulo Bacelar, o nosso bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia mais uma vez a todos os nossos ouvintes, nosso grande querido programa Alerta Geral deste sábado. Estamos aqui à disposição para responder a todas as perguntas. Professor Paulo Bacelar, e a gente começa agradecendo aqui a audiência de todos, em especial o Edilson Mendes, da cidade de Granja, que mandou aqui uma mensagem pra gente, mandar um alô pra ele. Alô pra você aí, Edilson Mendes, em Granja, e a todos na sintonia do nosso programa, viu? E em seu nome, agradecer a todos que prestigiam o nosso programa, né, professor Paulo Bacelar? Exatamente, em nome do Edilson, aí a estender a todos que nos confiam, né, todo sábado, a responder as dúvidas, tirar essas inquietações, né, sobre a questão da aposentadoria, benefícios, etc. Então, um grande abraço a todos os nossos ouvintes. E a gente começa a primeira pergunta do programa de hoje, vem de Cascavel, da Lúcia. Sou agente de saúde do estado, eu queria saber se a gente tem direito de aposentar, uma aposentadoria especial com 2 salários e insalubridade. Eu tenho 30 anos de serviço e 60 anos de idade. Professor Paulo Bacelar. Olha, com esse tempo, 60 anos de idade, 30 de contribuição, ela já teria direito à aposentadoria. E sendo agente de saúde, né? Porque também já foi considerado esse tempo de agente de saúde como tempo especial. Porém, isso é uma decisão que administrativamente se costuma negar. Então é uma coisa que, infelizmente, ainda precisa judicializar uma ação contra o Estado, contra o município, para que garanta esse direito do agente de saúde ser considerado como especial. Você participa pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Fique à vontade, viu? A sua pergunta será respondida aqui no nosso programa. O Hernani, de Fortaleza, enviou a pergunta pra gente. Gostaria de saber sobre essa autodeclaração que os aposentados por invalidez têm que fazer, professor Paulo Bacelar. Isso é para todos os aposentados ou só para quem está se aposentando agora? Não, todos os aposentados por invalidez ou por benefício por incapacidade permanente, que é o nome agora atual da aposentadoria por invalidez, precisam fazer a declaração de que não possui outra aposentadoria ou pensão por morte de outro regime, no município, no estado ou até mesmo na União Federal. Então precisa fazer essa autodeclaração, mas você precisa ainda esperar que o INSS convoque, né, através de carta, essas pessoas para apresentar essa declaração. Pergunta agora que vem de Itatira, da Rose. Bom dia para você, Rose. Minha mãe é auxiliar de serviço, tem 31 anos de trabalho, 58 anos de idade e já entrou com um pedido de aposentadoria há mais de ano e ainda está em análise do INSS. Ela quer saber se já tem direito à aposentadoria por tempo de serviço, professor Paulo Bacelar. Olha, no caso da Rose, 89 pontos... ela teria direito à aposentadoria. Agora, esse tempo de espera realmente já ultrapassou todos os limites, né? Aí, no caso, ela precisa ir ver se não vale a pena a gente procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União para entrar com ação contra o INSS para dar logo o resultado dela e ela poder se aposentar. Antônio Coelho Gomes, de Fortaleza.
Tenho 58 anos e 22 anos de contribuição. Sou motorista de caminhão. Eu gostaria de saber quantos anos faltam para a minha aposentadoria. Olha, como motorista de caminhão, é possível que seja reconhecida a atividade dele como especial. Então, precisa ter um PPP das empresas que ele trabalhou. Anotado na carteira também a questão dele ser motorista de caminhão. Até 95 ele é enquadrado como especial, poderia transformar esse tempo em comum para poder chegar ao tempo de 35 anos de contribuição. Mas por enquanto ele ainda tem 22 anos de contribuição apenas, então teria que fechar pelo menos os 35, os 25 anos de contribuição, 60 anos de idade, para ver se transformando esse tempo em comum ele poderia se aposentar, mas no momento ainda não. Ivan, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Tenho 62 anos e trabalho como mecânico aeronáutico. Eu já posso pedir a aposentadoria especial? Não, porque 20 anos de trabalhando como mecânico aeronáutico ainda não daria direito à aposentadoria. Teria que ter no mínimo 25 anos com 60 de idade para ele ter direito a essa aposentadoria especial. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode enviar aqui para a nossa produção a sua pergunta e participa com a gente da edição de hoje do Jornal Alerta Geral. Agora tem a pergunta do Antônio Aldo, de Tianguá, professor Paulo Bacelar. Quero saber se já posso pedir a minha aposentadoria. Faltam 6 meses para completar meus 65 anos e eu já tenho 19 anos e 5 meses pago. Olha, ele já tem o tempo necessário, que é de 15 anos, mas precisa completar os 65, né? Faltam 6 meses ainda, então ele precisa esperar a idade chegar de 65 para ele poder se aposentar. Como falta 6 meses e ele já contribuiu, se ele já contribuiu agora recentemente, a última contribuição agora nesse mês, ele não precisaria mais contribuir até completar os 65 anos, é só aguardar a idade para poder fazer o pedido da aposentadoria dele. Assim que ele completar os 65 anos, já entra no mesmo dia. No mesmo dia do aniversário, ele protocola o benefício dele. Cláudio Luiz, em Pindoretama. Sou segurança em uma empresa particular em Pindoretama. Eu tenho direito à aposentadoria especial? Depende. Vai depender do PPP. O PPP que vai dizer se ele tem exposição a algum agente nocivo. O fato dele ser segurança, somente por ser segurança, não dá direito a ele à aposentadoria especial. Então, teria que ver o PPP, se ele trabalha armado, se ele trabalha desarmado, tudo isso deverá levar em conta. E mesmo assim, ainda teria que ter 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. E agora tem a pergunta do xará, o Marcos Vanderlei, em Fortaleza. Sou motorista carreteiro. Eu dei entrada na aposentadoria pelo tempo de contribuição e foi negado devido ao tempo ser de 33 anos e 6 meses. Mas continuei trabalhando na mesma função de motorista carreteiro com entregas, viajando com produto químico. Só que a empresa me dispensou. Eu trabalhei 2 anos e 5 meses. Então eu gostaria de saber se com esse tempo eu posso novamente dar entrada na aposentadoria por contribuição. Depende da idade. O tempo hoje não é mais de 35 anos para o homem. Você precisa ter uma idade mínima e uma pontuação também. Agora em 2022, você precisaria ter 35 anos com 62 anos de idade para se aposentar com a idade mínima, ou completar 35 anos e a pontuação de 99 pontos. Então teria que ter no mínimo 64 anos para a questão da aposentadoria por pontos. Então teria que ver o tempo dele total, se esse tempo de motorista também ele possui períodos antes de 95, para ver se a gente consegue converter esse tempo em especial para aumentar o tempo. E aí teria que ter PPP e a análise da atividade dele como motorista. É uma análise complexa que poderia ser, ele poderia procurar um advogado para fazer essa análise mais apurada para saber se ele poderia converter esse tempo de motorista, que poderia ser especial, em comum, e saber se ele já completaria o tempo dele para aposentar com as regras novas depois da reforma da Previdência. Neide Lima. A Neide fez a seguinte pergunta: sou faxineira, nunca trabalhei de carteira assinada. Eu tenho 59 anos e gostaria de saber como é minha situação para conseguir a aposentadoria.
Se ela nunca trabalhou, né, de carteira assinada, ela não poderia fazer essa contribuição em atraso. Não levaria ela o tempo, não consideraria esse tempo como a carência mínima necessária para ela se aposentar. Ela não poderia pagar em atraso, teria que pagar daqui para frente. Então ela teria que ter 15 anos no mínimo para se aposentar daqui para frente. Se ela nunca contribuiu, somente trabalhou, mas nunca contribuiu, ela não poderia contribuir em atraso, só poderia contribuir daqui para frente. Então ela só se aposentaria daqui para 15 anos para frente. Ela poderia pagar 15 anos e se aposentar. Porém, ela tem aí perto a possibilidade dela requerer um BPC aos 65 anos de idade. Ela tem 59 anos, então poderia pedir um BPC aos 65 e, se quisesse continuar contribuindo daqui para frente até completar os 15 anos de contribuição, e se aposentaria daqui para frente. Envie a sua pergunta para a nossa produção neste sábado, o especial Caminhos da Aposentadoria, aguardando a sua participação. 992734353. Agora, professor Paulo Bacelar, de Limoeiro, vem a pergunta da Carla Freitas. Eu sou funcionária do Estado, sou professora. Eu queria saber como será a minha aposentadoria. Olha, a aposentadoria da professora, após a reforma da Previdência, exige uma idade mínima de 60 anos de idade e 25 anos de contribuição no mínimo como professora. Humberto no Crato pergunta: gostaria de saber como funciona para me aposentar com mais de um salário. Olha, a aposentadoria, ela leva em conta uma média de todo o tempo contributivo desde 94 até o dia do pedido da aposentadoria, até um mês antes do pedido da aposentadoria. Então, todo o tempo contributivo vai ser feito uma média. Se ela contribuir sobre mais de 2 salários mínimos, essa média vai ser mais do que 2 salários mínimos. Porém, ela não fica com 100% da média, a não ser que ela pague 35 anos de contribuição, para ela ter 100% dessa média. Então, a cada 15 anos, nos primeiros 15 anos da mulher, ela se aposenta com 60% da média, aumentando 2% da média para cada ano que ultrapassar os 15 anos. Então, se ela tiver 16 anos de contribuição, ela vai ter 62% da média. Se ela tiver 17 anos de contribuição, ela vai ter 64% da média. Então, para ela ter uma aposentadoria com um valor maior do que um salário mínimo, ela teria que contribuir por muito tempo para essa média você ser considerado um percentual bem maior, né? E também a média ser alta, ela poder pagar um valor mais do que o salário mínimo. Tudo isso, para você fazer de verdade, você precisa, todas as pessoas hoje precisam fazer o planejamento previdenciário, saber se vale a pena pagar e por quanto tempo e qual é o valor, para poder ter um direito a uma aposentadoria no futuro, de acordo com as normas que estão vigentes após a reforma da Previdência. Raíza, em Aracati, professor Paulo Bacelar. A pergunta dela: minha mãe tem 62 anos de idade e no aplicativo diz que ela tem 175 contribuições. No caso, faltam 5 meses, tem 5 meses de carência. Como faço para completar esse tempo? No momento, ela saiu da empresa que trabalhava e ela precisa de um advogado para resolver e poder dar entrada na aposentadoria dela? Faltam 5 meses, né? O tempo que ela diz aqui que falta para fechar a aposentadoria. Sim, ela tem 175 contribuições pelo aplicativo. Primeira coisa que eu preciso falar. Nem sempre o aplicativo da Previdência ele tem informações corretas. A pessoa ela tem que analisar as informações, não basta o sistema dizer que ela já tem 175 contribuições, porque se ela tiver contribuições abaixo do mínimo, o sistema vai contar e na verdade não conta. Se ela tiver períodos de regime próprio, não conta. Se ela tiver períodos em que a carteira de trabalho foi informada de forma extemporânea, esse período não vai contar e aquele sistema do aplicativo ele vai contar tudo. Então precisa ter uma análise mais apurada. Mas se ela tiver realmente só já 175 contribuições para carência, ela precisaria contribuir com 5 meses, né? 5 contribuições, e teria aí 180 contribuições para carência, que é o mínimo necessário para aposentadoria, que dá 15 anos de contribuição, né? Que são 180 meses. Se ela saiu da empresa e não está trabalhando, ela pode ir no site do meu INSS, fazer uma guia de contribuição previdenciária e
pagar esses 5 meses como facultativa, como segurada facultativa, já que ela não está trabalhando. O código poderia ser o código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Basta que ela informe o seu NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, ou o PIS, que está na carteira de trabalho. O PIS também serve como contribuição. No campo identificador do carnê, ela vai informar o seu PIS, o valor de 11% do salário mínimo vai gerar automaticamente no código 1473, ela paga 5 meses nesse valor. Professor, tem agora a Ivaneide, que participa com a gente. Ela é de Aracati. Tenho 55 anos, eu quero saber se posso me aposentar pela roça. Eu trabalhei na roça desde que eu nasci, junto com os meus pais. Daí então, em 98, saí e assinei minha carteira como doméstica. Eu quero saber se eu posso me aposentar pelo tempo de serviço na roça, ou se eu preciso pagar mais o INSS. Eu tenho 7 anos e meio de INSS e 15 pela roça. Então eu gostaria da resposta, qual seria a opção melhor e o que eu posso fazer. Professor Paulo Bacelar. Olha só, se ela tem 15 anos de roça, mas é roça antes da carteira ser assinada, ela não se aposenta com tempo de roça. Ela vai ter que ter 15 anos exclusivamente de atividade rural após o período de carteira assinada e até o momento em que ela for pedir aposentadoria, até o momento que ela completar os 55 anos. Então ela precisa estar trabalhando na roça hoje, com 55 anos, e ter 15 anos antes do pedido, sem período de carteira assinada. Ela tiver 15 anos assim, ela se aposenta. Agora, se ela tiver carteira assinada, depois do período da roça, ela pode somar o tempo da roça com o tempo da carteira, mas nesse caso ela vai ter que ter 60 anos de idade e não 55. Ela vai ter que esperar o tempo, a idade, para poder se aposentar com 60 anos. Pergunta agora do Francisco de Camocim. Minha mãe contribuiu com o Sindicato Rural há 15 anos. Com quantos anos ela tem direito a uma aposentadoria como agricultora? Ela tem 45 anos de idade. Ela contribui com o Sindicato Rural há 15 anos. Só o Sindicato Rural, ela não vai se aposentar. Ela precisa ter provas da atividade rural. Se ela tiver condições de provar a atividade rural nesses 15 anos, independentemente dela ter contribuído ou não para o sindicato, ela se aposenta aos 55 anos de idade, sem problema nenhum. Mas ela precisa ter provas do início da atividade rural, no meio da atividade rural, ou seja, 7 anos e meio atrás, antes do pedido, e quando estiver se aposentando também tiver provas de que ela está trabalhando na atividade rural nesse período de 15 anos, mesmo que ela não tenha pago o sindicato. Pagar ao sindicato vai pagar ao sindicato, não à Previdência Social. Ela não se aposenta se ela ficar pagando somente ao sindicato. Ela precisa ter provas. Camila Barros, em Mossoró. Eu queria saber como está a situação da aposentadoria da minha mãe. Ela tem 65 anos e 32 anos de contribuição. Ela já pode se aposentar? Como ela faz? Nesse caso aí, ela já tinha direito à aposentadoria com 60 anos de idade, né? É a mãe dela, né? A mãe com 60 anos de idade, ela já tinha direito à aposentadoria, porque ela fez 65 agora e já tinha 60 anos de idade antes da reforma da Previdência. Com esse tempo, ela já vai ter aí 32 anos de contribuição. Então, olha só, hoje, se ela fosse aposentar pela regra atual, ela vai pegar a regra anterior, vai fazer o cálculo da aposentadoria por idade pela regra anterior, porque ela tinha direito adquirido, vai calcular o valor da aposentadoria por idade. E vai calcular o valor da aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela também já tem tempo, já tem idade e 32 anos de contribuição, ela vai ter aí um valor de 32 menos 15... 17 vezes 2 dá 34. Ela vai se aposentar com 94% da média. Então, possivelmente, com a regra atual, depois da reforma, ela tem 94% da média de contribuições desde 94 para cá. Então, seria mais vantajoso se ela requerer aposentadoria com as regras atuais e não com as regras anteriores à reforma. Douglas Moura, em Icó. Abraço para você. Bem-vindo, Douglas.
A pergunta dele, professor Paulo Bacelar, como funciona o BPC? Quais critérios é preciso atender? Olha, o BPC é o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, conhecido como LOAS. É um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. É um benefício para pessoas que não têm como contribuir, porque não têm condições de trabalhar ou têm um estado de miserabilidade em que impede que ele exerça atividade laboral, seja ele por uma doença ou pela idade, né, pela idade avançada. Então, são dois benefícios da assistência social com esse nome, com BPC, que é o benefício um amparo social ao deficiente e o amparo social ao idoso. São dois benefícios. No caso dos dois, precisa ter renda comprovada de que ele não tem uma renda familiar igual ou maior do que 1/4 do salário mínimo, que dá uns 300 e poucos reais. Então, se ele tiver uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, e se for deficiente ou idoso acima de 65 anos, ele terá direito a esse benefício. Lembrando que para ter o benefício do amparo social, é necessário que a família esteja cadastrada no CAD único, através do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS vai cadastrar a família e nesse cadastro vai se declarar qual é a renda da família para saber se se enquadra nesse critério de renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Participe pelo nosso WhatsApp, o 99273-4353. Agora, respondendo o professor Paulo Bacelar, pergunta que vem de Jaguaruana. O Elias pergunta: queria saber da situação da minha irmã. Ela trabalhou mais de 20 anos de carteira assinada e hoje ela continua pagando o INSS de 11%. Ela pode pagar de 6 em 6 meses para ela continuar assegurada pelo INSS, pois ainda faltam 12 anos para chegar na idade de se aposentar. Eu sou ouvinte assíduo do programa, muito obrigado pela audiência. Elias, em Jaguaruana. A situação da irmã dele, como fica, professor Paulo? Olha, Elias, sua irmã está fazendo correto, né? Se ela já tem mais de 20 anos de contribuição e tem interesse em aposentar apenas com salário mínimo, ela vai se aposentar apenas com 62 anos de idade. E para não perder essa qualidade de segurado, não ficar esperando a idade chegar de 62 anos, porque já tem o tempo, né, para se aposentar, ela pode contribuir como segurada facultativa, que é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, então ela é facultativa, ela é desempregada ou estudante ou dona de casa, ela é facultada a pagar a contribuição. Então ela paga porque ela quer. E ela deve contribuir com esse código 1473, que é de 11% do salário mínimo, a cada 6 meses para manter exatamente a qualidade de segurado. A cada 6 meses, por quê? Porque o segurado facultativo deixa de ser segurado se ela deixar de pagar por mais de 6 meses. Então, se você manter uma contribuição a cada 6 meses, você vai manter a qualidade de segurado dela até ela completar os 62 anos de idade e ela poder se aposentar, porque ela já tem o tempo garantido de mais de 15 anos de contribuição. Marcelo, em Itapipoca, eu quero saber se eu posso me aposentar. Eu tenho 19 anos de contribuição e 68 anos de idade. Olha, ele não pode, ele deve se aposentar, né? Porque ele já tem o tempo mínimo para aposentadoria do homem, que é de 15 anos, e ele já tem direito à aposentadoria desde que ele completou 65 anos de idade, porque ele já tem aí 68 anos de idade, né? Então, com 65 e 15 de contribuição, ele já teria direito à aposentadoria lá pelas regras anteriores à reforma. Então, é interessante, na hora de pedir a aposentadoria, solicitar para que o benefício seja concedido no valor se não for maior, se não for igual a um salário mínimo, a aposentadoria dele, é interessante ele pedir para que seja concedida a aposentadoria nas regras anteriores à reforma, porque com 68 anos de idade ele já tinha 65 em 2019, acredito eu. Antes de novembro de 2019. Então, ele poderia pedir a aposentadoria dele nas regras da reforma, nas regras anteriores à reforma, porque é uma regra mais vantajosa do que a regra atual. E se for igual ao salário mínimo, aí tanto faz. Se for a regra anterior à reforma ou após a reforma, aí ele já tem direito à aposentadoria, basta que ele solicite pelo telefone 135 ou pelo meu INSS.
Ok, respondido aí, notícia boa, hein, Marcelo? Abraço pra você, a todos aí de Itapipoca. A Rosineide vem de Crateús, professor Paulo Bacelar. Vem de Crateús, a pergunta dela. Nesta manhã, aqui no nosso programa, o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Quais são as formas de contribuir para o INSS? Pergunta da Rosineide. Olha, existem as formas obrigatórias, que é para quem exerce atividade remunerada, né? Empregado, o contribuinte individual prestador de serviço, que presta serviço para uma empresa, o contribuinte individual que trabalha por conta própria, que tem renda. Esses são segurados obrigatórios, né? Tanto também os trabalhadores rurais e os avulsos são obrigatórios. O que é que são avulsos? Os avulsos são os portuários, os trabalhadores que trabalham na estiva, no porto, né? Os carregadores, os amarradores. Existem vários trabalhadores lá que são segurados avulsos, que a gente chama de avulsos. São obrigatórios, porque exercem uma atividade remunerada. Esses já são recolhidos a contribuição previdenciária da própria empresa onde ele presta um serviço. Fora os contribuintes individuais que trabalham por conta própria, que eles que são responsáveis por contribuir com a sua contribuição previdenciária, através de um carnê ou através das guias que você pode tirar pela internet. E você pode, o contribuinte individual, ele pode, o empregado doméstico, avulso, eles são já descontados essas contribuições da empresa, então ele não precisa se preocupar. Já vem no seu olerite, né, no seu contra-cheque, aquele desconto da Previdência. Já o contribuinte individual, ele pode recolher de acordo com a sua remuneração e tirar uma guia pela internet ou comprar aquele carnezinho laranja e fazer a guia nas contribuições. As contribuições do contribuinte individual pode variar de 20% para quem quer se aposentar acima do salário mínimo, então ele vai pagar o código 1007. E para quem quer contribuir apenas sobre um salário mínimo e se aposentar também sobre um salário mínimo, ele pode fazer o plano simplificado de previdência, que é pagar 11% do valor do salário mínimo, no código 1163, que é um diarista, um trabalhador que trabalha vendendo, um vendedor ambulante, um vendedor de picolé, qualquer pessoa que queira se aposentar apenas por salário mínimo, pode pagar nesse código 1163. E também aquele que é MEI, que é microempreendedor individual, que vai pagar 5% do salário mínimo. Só que esse precisa formalizar, precisa contratar um contador, fazer uma empresa e pagar como microempreendedor individual. E já existem também os contribuintes que não são obrigatórios, aqueles que não trabalham, que não exercem atividade remunerada, que é o facultativo. O segurado facultativo, ele também pode pagar no código de 20%, para quem quer se aposentar com um valor maior do que um salário mínimo, no código 1406. Esse código, 1406, desculpa. Esse código é para 20% entre o salário mínimo e o teto da Previdência, que dá R$ 7.087. Ele vai escolher um salário e vai pagar 20% sobre esse salário e vai se aposentar com 65 anos de idade, um homem 62 anos de idade, a mulher. Só que existe aqueles facultativos também que querem pagar apenas sobre um salário mínimo. E você pode pegar o código 1473, que é de 11% do salário mínimo, que é o plano simplificado da Previdência, no código 1473, e o código 1929, que é aquela dona de casa, que a gente chama, né? A doméstica que trabalha em casa, não é a empregada doméstica, é a pessoa que é do lar. Tanto pode ser o homem, como pode ser a mulher, não importa. Ela é a pessoa que exerce apenas atividade doméstica em casa, que não tem renda de uma atividade, pode contribuir como dona de casa no código 1929. Mas para isso, precisa também, para contribuir com 5% do salário mínimo, que é a dona de casa, no código 1929, ela precisa estar cadastrada no CAD único e não ter renda declarada. E esse cadastro no CAD único não pode ficar desatualizado por mais de 2 anos. E cada 2 anos ela precisa atualizar esse cadastro para essas contribuições de 5% do salário mínimo poderem ser validados pelo INSS. Então, são essas as formas de contribuição. Professor Paulo Bacelar, o Luiz Felipe do Eusébio pergunta: eu tenho 24 anos e servi o Exército por 5 anos. Isso vale como tempo de contribuição, professor? Sim, com certeza. O tempo de exército, se ele tiver sido funcionário, né, como é que eu digo, militar mesmo,
ter exercido atividade como militar, ele precisa ter uma certidão de tempo de contribuição do comando das Forças Armadas. E ele leva esse tempo, que é um tempo que é certificado, que é uma certidão de tempo de contribuição, leva para o INSS para juntar o tempo que ele já tem para poder se aposentar. E também, se ele tiver apenas cumprido aquele como é que a gente chama, Marcos? Você serviu? O período... O serviço militar obrigatório, né? O serviço militar obrigatório que eu escapei, né? Eu não fiz. Mas aquelas pessoas que serviram, aquele serviço militar obrigatório também serve como tempo de contribuição. E aí também é levado também para o INSS uma certidão também desse tempo para ser incluído no período na sua aposentadoria. Juliana Marques, em Maranguape. Meu pai e minha mãe trabalharam na roça por 12 anos, mas pararam e estão sem contribuir. Eles conseguem se aposentar pelo tempo que trabalharam na roça? Conseguem, professor Paulo Bacelar? Olha, precisa ver as provas. Mesmo assim, com 12 anos, eles não se aposentam, né? Eles podem somar esse tempo rural com carteira de trabalho, com contribuições, como contribuinte individual ou como facultativo, para poder se aposentar pela idade urbana, que é 60 anos o homem, 65 anos o homem, 60 anos a mulher, naquela aposentadoria híbrida. Então, esses 12 anos... se ele comprovar e eles não trabalharam mais, eles não teriam como se aposentar, porque eles teriam que estar trabalhando exclusivamente com atividade rural no momento da aposentadoria. Mas aí, no caso, eles podem completar o tempo fazendo a contribuição individual, é isso? Se eles voltarem, por exemplo, se ele comprovar esses 12 anos de trabalho na roça e completar com mais 3 anos de contribuição, fechando os 15, eles poderiam se aposentar na aposentadoria híbrida, mas teriam que ter a idade da aposentadoria híbrida, que é 60 anos para o homem, 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Ronaldo dos Santos, em Calcaia. Tenho 54 anos, sou afastado há 3 anos pelo INSS. Meu benefício foi cessado em dezembro do ano passado. Eu fiz um pedido de prorrogação. O pedido deu errado, deu um erro no sistema e o INSS fez um acerto de perícia médica. Marcaram a minha perícia médica para maio. Só que ao comparecer à agência do local, eles estavam em greve e remarcaram ainda para 22 de setembro. Então eu gostaria de saber o que significa uma perícia médica inicial. Eu vou receber os meus atrasados por estar todo esse tempo sem receber? Olha, perícia médica inicial é a primeira perícia, a perícia após o pedido do benefício. Se o benefício dele cessou, ele deve ter requerido um novo benefício e ele vai receber dessa data do pedido, desse novo pedido. Mesmo que a perícia seja feita mais tarde, ele vai receber do dia que ele fez o pedido da perícia. Maria, em Trairi. Abraço para você, Maria, a todos de Trairi na sintonia do nosso programa. Gostaria de saber se meu irmão, que tem 67 anos e recebe um benefício do LOAS há mais de 5 anos por invalidez, ele pode mudar para a aposentadoria. Ele tem 12 anos de carteira assinada e como deve proceder para dar entrada na aposentadoria, se for o caso? Olha, ele só vai ter direito à aposentadoria se ele tiver 15 anos de contribuição. Então, com 12 anos, ele não vai ter direito à aposentadoria. Ele teria que cessar o LOAS dele, o BPC, e contribuir com mais 3 anos para ele poder se aposentar. José Carlos, no Crato. Tenho 55 anos e paguei o sindicato por muito tempo. Hoje eu não pago mais. Minha DAP venceu em julho. Falei com o diretor do sindicato, mas ele me diz que só renova a DAP de associados se estiver em dia. Perguntei para ele se mesmo eu pagando alguma taxa para a renovação e ele disse que não, teria que falar com o presidente do sindicato. Aí o que eu faço? Existe algum outro órgão que eu possa renovar a DAP? Eu sempre fui agricultor. Olha, a DAP é feita pela EMATES.
não tem nada a ver com o sindicato. Eu já falei aqui no programa anterior, o sindicato não pode cobrar períodos atrasados, não pode exigir que a pessoa seja associada, não pode exigir que a pessoa pague o atrasado para regularizar as contribuições, para poder dar DAP. Não é função do sindicato da DAP. A DAP é dada pela EMATES. Você procure a EMATES para fazer a DAP. Não pague ao sindicato, porque você não vai se aposentar pelo sindicato, você vai se aposentar pelo INSS, e a DAP é fornecida pela EMATES. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp 992734353. Agora a pergunta do Marcos Daniel de Calcaia. Sou deficiente da visão, eu não consigo mais trabalhar. Eu queria saber se eu posso pedir algum auxílio do INSS. Tem algum critério? Como é que eu devo proceder? Olha, deficiente da visão não dá direito à aposentadoria por invalidez. Não é uma invalidez, é uma deficiência. A não ser que ele precise que ele tenha uma atividade, que ele precise trabalhar com a visão dos 2 olhos e tenha ficado cego de um olho e não possa mais trabalhar naquela atividade. Mesmo assim, ainda pode ter direito a um auxílio acidente. Então, ele não vai se aposentar, dificilmente ele se aposenta por invalidez. Ele teria direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, que é 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, com 15 anos no mínimo de deficiência. Francisco Antônio, em Caridade. Tenho 2 perguntas. Sou MEI há 10 anos e eu queria fechar. Eu quero saber como devo continuar contribuindo e se eu fechar o MEI, eu vou perder o tempo que eu já contribuí? A outra pergunta é a seguinte: só se aposenta com 35 anos de contribuição, só que eu comecei há 10 anos atrás. Eu vou me aposentar com quanto tempo? Não, veja bem, a aposentadoria no mínimo é de 15 anos. Então você só vai se aposentar se tiver pelo menos 15 anos. Com 35 anos, a sua aposentadoria pode ser maior, porque vai aumentar a sua média de contribuições e vai aumentar também o percentual dessa média de contribuições. Se a pessoa é MEI, ela paga apenas sobre um salário mínimo. Então, tanto faz você pagar 15 anos ou 35 anos, que vai dar a mesma aposentadoria, vai ser no salário mínimo. Então, você pode contribuir 15 anos e se aposentar com 65 anos de idade. Porém, para fechar o MEI, é bom que você procure um contador para fazer as guias de valores que estão em atraso e regularizar e encerrar aquela atividade para você não ficar em débito com a Previdência, porque o MEI é uma empresa. Então, se você não fecha, você fica devendo ao INSS esse tempo que está em aberto. Agora, você pode contribuir como contribuinte individual no plano simplificado de Previdência, pagando 11% do salário mínimo sem muita formalidade. Basta que você emita a guia e faça o pagamento de 11% do salário mínimo com o código 1163, no caso de contribuinte individual. E se aposenta com 15 anos também, 65 anos de idade. Sem muita formalidade, você pode fazer esse plano que eu acho que é o mais viável. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Fátima de Fortaleza. Minha irmã deu entrada na aposentadoria em 2019, antes da reforma. Ela tinha 27 anos de contribuição e foi indeferida. Hoje ela tem 55 anos de idade. E qual a regra que ela se encaixa? Olha, com 55 anos de idade e 27 anos de contribuição, ela vai ter 82 pontos, né? 82 pontos, ainda não tem 35 anos de contribuição, só tem 27. Então tem que ver qual é a idade dela para ela poder ter direito, para ela ter pedido a aposentadoria aos 27 anos de contribuição. Tem que ver se é uma atividade especial, precisa ver o caso concreto para poder analisar melhor. Lucas, em Brejo Santo. Queria saber se quando o INSS está analisando o pedido de aposentadoria, demora, e por essa demora o retroativo eu recebo? Sim, ele recebe. Pago? Demora, mas vai receber o retroativo desde a data do requerimento. Austriano em Trairi, abraço para você de Trairi na sintonia do nosso programa. Tenho 32 anos de contribuição, sou agente de trânsito e eu já faço parte da segurança pública. Eu tenho 53 anos de idade. Quantos anos faltam para a minha aposentadoria? Olha, o agente de trânsito precisa ter, no mínimo, 35 anos de contribuição, 60 anos de idade. Então, lhe faltaria aí 3 anos para poder se aposentar.
Larissa, em Horizonte, professor Paulo Bacelar. Eu trabalho de carteira assinada há 3 anos, mas percebi que a minha empresa não estava fazendo os depósitos do FGTS. O que eu faço? Isso conta para a minha aposentadoria? Sim, o que está anotado na sua carteira de trabalho, ele vai ser considerado para a aposentadoria. O fato da empresa não recolher as contribuições previdenciárias e o FGTS não impede a sua aposentadoria. O que você pode depois entrar com ação trabalhista para que a empresa pague os descontos que não foi feito. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Orlando de Juazeiro do Norte. Eu estou recebendo o seguro porque sofri um acidente e fiz uma cirurgia de patela. Já está com 3 meses e eu já vou fazer mais uma cirurgia. Eu tenho algum direito, algum benefício? Olha, se você é segurado da Previdência Social, se estava contribuindo na data do acidente, né? Mesmo que você não tenha as 12 contribuições mensais iniciais, que é a carência do auxílio-doença, né, que é o benefício por incapacidade provisória, é de 12 meses, mesmo quem não tenha 12 meses, mas sofreu um acidente, por ter sido um acidente, isenta dessa carência mínima de 12 meses. Basta que você tenha contribuído uma vez antes do acidente, no período de 12 meses. Antônio Lima, em Beberibe. Não, calma. Tudo bem, não terminou ainda não, que é isso. Então, desculpa, se professor. você tiver contribuído nesse período de um mês antes do acidente, você vai ter direito ao auxílio-doença pelo período que você ficar afastado do trabalho, período que você está aí com a perna imobilizada, não pode trabalhar, não pode exercer atividade. Mesmo que seja facultativo, estivesse contribuindo como facultativo, também teria direito ao benefício por incapacidade provisória. Se aquele problema que você tiver após a cirurgia tiver sequelas e que você impeça de você trabalhar na atividade que você trabalhava, você ainda pode ter o direito ao auxílio acidente, que é metade do benefício por incapacidade temporária, e você pode receber esse benefício pro resto da vida. Então, por isso que é importante a pessoa contribuir como contribuinte individual ou como facultativo, porque no momento desse, de um acidente, você fica recebendo o benefício da Previdência até você voltar a trabalhar. Agora sim, calma, né, professor Calma, Paulo Bacelar, né? que temos tempo aqui ainda. O Antônio Lima, em Beberibe. Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu quero saber como funciona o auxílio maternidade. Precisa ter contribuído alguma vez? Minha esposa está com um bebê de 3 meses. Dá tempo de pedir a contribuição? Olha, depende. O auxílio? Depende. Ela precisa contribuir com pelo menos 10 meses de contribuição antes do parto. Precisa contribuir. E nesse caso, se ela nunca contribuiu, perdeu tempo. Não tem mais como você ter 10 contribuições antes do parto. Se ela já tiver contribuído antes, você pode pagar metade da carência, que é 5 contribuições antes do parto, que recupera as contribuições anteriores que você pagou. Então, se você já pagou algum período na vida, se ela já contribuiu algum período na vida e parou de contribuir e deixou de ser segurada, ela pode voltar a contribuir, voltando a ser segurada, e pagando 5 meses, ela recupera as contribuições anteriores, que a soma tem que dar 10. Se ela conseguir fazer isso, ela teria direito ainda ao salário maternidade. Daria tempo ainda de fazer a contribuição, 5 contribuições antes do parto, para ela ter direito a esse salário maternidade, que é de 4 meses após o parto. Nataniele, no Crato, professor Paulo Bacelar. Meu pai teve chikungunya em abril deste ano e devido à gravidade ele chegou no olho esquerdo e precisou fazer um transplante de córnea. Ele está afastado desde maio da cerâmica em que trabalha e a perícia do INSS só foi marcada para o dia 11 de outubro. Ele recebe por esses meses que ele está parado? Vai receber sim, não importa a data da perícia, importa que ele tenha dado entrada no auxílio no período de 30 dias da data do afastamento. Francisco, em Solonópole.
Tenho 58 anos, sou agricultor, mas nos anos de 83, eu trabalhei alguns meses de carteira assinada. E em 2010 também trabalhei 10 meses. Será que vai interferir na aposentadoria quando eu completar os 60 anos? A pergunta do Francisco em Solonópole. Não atrapalha se ele, nos períodos em que ele trabalhou na atividade rural, ele fechar os 15 anos exclusivamente rural. Se ele tiver os 15 anos exclusivamente rural até a data do pedido, ele não precisa contar com esse tempo de carteira e não vai atrapalhar, ele vai poder se aposentar. Darlani em Sobral, gostaria de saber se eu posso pagar o meu simples para 2 salários, pois já pago há 1 ano no valor de um salário mínimo, mas agora eu quero pagar 2. Pode isso, professor Paulo? Pode. Bacelar? Quem é simples não está vinculado a um salário mínimo, não está vinculado. O simples é uma empresa que paga pelo simples e ele está vinculado ao prolabore da pessoa, ela é uma empresária no simples. É diferente do MEI. O MEI ele é exclusivo pagamento no salário mínimo. Então, se a empresa não é MEI, se ela não é MEI e ela opta pelo simples, é uma empresa que paga pelo simples, ela vai pagar sobre o seu prolabore, que pode pagar até sobre o teto da Previdência, que é de R$7 mil. Agora, se vale a pena ela contribuir 1 salário ou 2, aí precisaria fazer um planejamento previdenciário para ver se valeria a pena ela aumentar essa contribuição. Mas tem aquela regra de quanto mais melhor ou não? Tem que calcular, né? Por isso que depende. Nem sempre quanto mais melhor. Às vezes muito mais vai dar no mesmo. Então você perde dinheiro e joga dinheiro fora. Por isso que é importante o planejamento previdenciário para você fazer projeções para o futuro e ver se vale a pena contribuir mais ou não e planejar a sua aposentadoria e ver o melhor benefício para você de acordo com as normas vigentes. Evilânio em Várzea Alegre. Fiz uma perícia médica e ficou marcada a perícia com assistente social. Só que agora foi cancelada, porque disseram que eu não compareci à perícia. Mas eu fiz eu fui e fiz a perícia. O que devo fazer? Que coisa, né, professor Paulo Bacelar? Olha, nesse caso precisa entrar com ação judicial para restabelecer, né, conceder o benefício e provar que fez a perícia médica. Tarcísio, em Fortaleza. Tenho 54 anos de idade e 34 de contribuição. Falta quanto tempo para a aposentadoria? Entrei na transição? Pergunta ele. Ainda não. Para entrar na transição, precisa ter no mínimo 35 anos de contribuição. No caso dele, ainda tem 34. Então, mas vamos dizer que ele já tivesse 35. Se ele já tivesse 35, ele teria 89 pontos. E não teria direito ainda pela pontuação, porque precisaria ter 99 pontos. Pela regra de idade mínima, teria que ter 62 anos de idade agora em 2022 e também não teria direito. Ele pode ter direito à aposentadoria pela regra de transição de 100%. Então teria que ter, se ele tem 34 anos hoje, teria 31 em 2019, faltava 3 anos para 31, faltavam 4 anos para atingir 35 em 2019, então ele tem que ter um pedágio de 4 anos. Vai se aposentar com 39, 38, 35 mais 4, 39. 39 anos de contribuição. Faltando aí 6 anos para se aposentar. Então ele poderia se aposentar daqui a 6 anos, com 60 anos de idade e 39 anos de contribuição. Ele teria direito à aposentadoria nessa forma, analisando aqui rasteiramente, sem verificar o tempo realmente que ele tinha em 2019. Esclarecido então, Tarcísio, abraço para você. O Assis agora pergunta, professor, ele mora na Granja Portugal. Sou MEI e estou com 2 anos atrasado. Eu posso colocar em dia e conta para minha aposentadoria? Olha, colocar em dia ele pode, colocar em dia ele deve, porque ele vai ser cobrado, é dívida, por isso que eu digo que MEI, é complicado você ser MEI, porque você precisa ter uma regularidade, você precisa pagar, contribuir, porque senão você fica em débito com a Previdência. Quem paga no plano simplificado de 11% não tem essa questão de débito, você não vai ser cobrado nunca, você pode pagar o atrasado e pode não deixar de pagar o atrasado e ninguém vai te cobrar. O MEI, ele precisa pagar, vai ser cobrado, vai ser débito com a Previdência, com a Receita Federal também. Por isso que o MEI é complicado, apesar de ser um valor menor de 5% do salário mínimo, mas tem formalidade, tem uma inscrição de uma empresa, tem que ter contador. Então tem que ter muita responsabilidade para quem é MEI.
né? Eu mesmo não sugiro que ninguém faça MEI somente para pagar 5% do salário mínimo, só porque é menor. Pague os 11% do salário mínimo, porque é muito mais fácil, não tem formalidade e não tem essa questão de cobrança. Você não precisa encerrar atividade, nada disso. Nesse caso, ele vai ficar devedor, ele vai ter que pagar o atrasado e não vai contar para a aposentadoria dele, porque o MEI, se ele parou de contribuir por mais de um ano, essa contribuição dele atrasada não vai mais contar para a aposentadoria, teria que ser daqui para frente. Trabalhei 19 anos numa fábrica, tenho 47 anos e vai fazer 3 anos que eu estou desempregada. O que eu tenho que fazer para me aposentar quando chegar o tempo? É a pergunta da Maria, de Russas, professor Paulo Bacelar. Olha, ela precisa voltar a contribuir imediatamente, porque ela já está desempregada, então ela está desprotegida, né, desamparada pela Previdência Social, já que a Previdência Social é um seguro. E ela está desamparada. E ela vai ter que contribuir e se aposentar apenas com 62 anos de idade, porque ela não vai entrar em nenhuma regra de transição e se aposentar aos 62 anos de idade. Anderson, em Horizonte, quebrei meu braço e fiquei com um pino. Fora que o braço ficou com sequelas e eu não consigo trabalhar. Eu tenho direito a algum benefício? Olha aí, precisa ser segurado da Previdência como contribuinte individual ou como facultativo. Vai ter direito ao benefício de incapacidade temporária e, se caso tenha sequelas, terá direito ao auxílio acidente pelo resto da vida. Mas isso precisa estar contribuindo antes do acidente ou antes da incapacidade. Agora, respondendo o Acelino em Horizonte, professor Paulo Bacelar. Minha filha tem esclerose tuberosa e recebe um BPC. A minha esposa faleceu de Covid. Mora minha filha especial, eu e mais 2 filhos, 4 ao todo. Todos dependem desse BPC. Se eu contribuir como autônomo para o INSS, será cortado o benefício? Olha, como autônomo, sim. Pode ser que seja cortado. Então é melhor que você contribua como segurado facultativa, que isso não atrapalha nenhum benefício de BPC na família. O código de facultativo é de 1473, você pode pagar 11% do salário mínimo. Rosélia Santos, em Calcaia, tenho 55 anos e 35 anos de contribuição. Com quantos anos posso me aposentar? Resposta para ela, professor Paulo Bacelar. Olha aí, 90 pontos, né? 90 pontos. Quanto é que a pessoa, Rosélia, 30 anos de contribuição... 35 anos de contribuição? 90 pontos. O homem tem que ter 99, a mulher tem que ter 89, então teria direito já à aposentadoria, já tendo direito aí à aposentadoria pelas regras de transição. Vamos até... Agora, é importante saber, registrar aqui, Marcos, que ela já tinha possivelmente ela já tinha 30 anos de contribuição antes da reforma. Antes da reforma. Então ela já tem direito adquirido às contribuições antes da reforma, a aposentadoria antes da reforma, que é uma regra mais vantajosa do que a atual. Então, teria que calcular o valor da aposentadoria antes da reforma e o valor da aposentadoria depois da reforma para ver o que é melhor para ela e ela poder pedir aposentadoria na melhor regra. Isso chama-se planejamento previdenciário. Qual é o procedimento para ela, então? O que ela deve fazer, professor? Olha, é importante procurar um advogado nesse caso para analisar e fazer o pedido correto. Se ela fizer o pedido sozinha, possivelmente o sistema do INSS irá conceder o melhor benefício, mas precisaria confirmar se esse benefício foi feito corretamente. Muitas vezes, Marcos, as pessoas dão entrada na aposentadoria sozinho e é concedido o benefício. Beleza, é concedido, mas às vezes não é concedido corretamente. E a pessoa acaba ficando conformada com aquele valor, acha que é aquilo mesmo e fica a vida inteira recebendo o benefício errado. E aí futuramente se contrata alguém para fazer uma revisão. Então poderia-se já ter diminuído esse trabalho, já contratando um advogado especializado na área de previdenciário e fazer essa análise antes de pedir aposentadoria. Esse é o ideal de hoje, infelizmente, é o ideal porque as portas do INSS estão fechadas para o segurado para avaliar períodos, avaliar direitos antes da entrada do benefício. Infelizmente, o INSS não faz mais esse papel. A você eu agradeço o carinho da sintonia, muito obrigado pela sua audiência. Foi mais uma edição do nosso programa especial Caminhos da Aposentadoria. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Eu que agradeço, Marcos, aqui muito feliz mais uma vez de estar aqui com você. E lembrando que na semana que vem já é votação, não é isso? Votação. Então, muita responsabilidade. Final de semana que vem, né?
Só desejando a todos boa sorte, né? Mas teremos mais um programa no sábado anterior ainda. Muita responsabilidade na votação desse próximo domingo, mas sábado estaremos juntos aqui também. Tá bom, professor, abraço. A você, muito obrigado, viu? Até a semana que vem. Tchau, pessoal.